A imigração nos Estados Unidos é um dos temas que mais gera controvérsias, mais gera polêmicas no mundo inteiro. Imaginar que algo que começou há vários séculos atrás e que se estende até os dias de hoje. Várias pessoas de diversos países pelo mundo todo imigrando ilegalmente para o país americano em condições e busca de melhor vida, mas de um jeito que muita gente acaba se incomodando. Durante os vários governos dos Estados Unidos que tivemos ao longo da história, muito do se falava a respeito sobre imigração nos Estados Unidos, o quanto era perigoso e o quanto era difícil resolver essa situação. Até que agora, no governo Trump, o segundo governo Trump, que mais simplesmente se destacou esse negócio de imigração nos Estados Unidos, com as várias regras e leis que ele impôs com a fronteira do México, principalmente, para impedir vários imigrantes ilegais de habitarem nos Estados Unidos. Nunca se falaram tanto sobre imigração nos Estados Unidos quanto no governo de Donald Trump. É uma história que arrasta durante vários e vários anos, que tem diversas falhas, diversos problemas, que muita gente não consegue de jeito nenhum respeitar as normas e posições a respeito sobre os Estados Unidos, e ainda por cima de um debate imenso no mundo inteiro se a imigração ilegal nos Estados Unidos definitivamente é algo para salvar ou se é algo para prejudicar o país. Durante todos esses anos dos Estados Unidos, desde mais ou menos o século XIX, a imigração ilegal vem sendo temas importantes de diversos governos que já passaram pela Casa Branca. Vários desses governos já tentaram, fizeram de tudo e mais um pouco para poder abrigar esses imigrantes, para expulsar esses imigrantes, mas nenhuma solução definitiva foi imposta para logo de cara acabar com isso daí. Muita gente fica se perguntando se de fato a imigração dos Estados Unidos um dia pretende acabar. A gente aqui do canal Gatoso Curioso acha muito difícil isso acabar. Afinal, envolve diversas questões de outros países, diversos acordos que precisam ser feitos, entre outras coisas. No vídeo de hoje, a gente vai explicar nessa produção inédita, essa produção especial que a gente vai fazer para vocês aqui, que estamos inclusive editando, postando, para falar sobre o que acontece nos Estados Unidos nesse momento, durante esses últimos anos, o quanto que a imigração ilegal vem prejudicando, atrapalhando e não colaborando diretamente com algumas das normas e leis dos Estados Unidos. Fora que a gente vai falar a respeito sobre cada uma dessas polêmicas, desses debates, algumas soluções que já tentaram. A gente vai dar aqui minha opinião também a respeito sobre o assunto, porque não chega a ser nada fácil explicar sobre como que a imigração nos Estados Unidos é algo extremamente duro. E assim, é um problema que se arrasta já tem muito tempo. Eu, como pesquisador, venho trazer aqui para vocês tudo o que está acontecendo nesse momento, como está sendo o mandato do Donald Trump, que já então, nesse momento, essa semana, completa 2 meses, e ver quais que são as normas e regras dos Estados Unidos em relação às normas, regras e posições dos Estados Unidos em relação a diversas pessoas que tentam imigrar pelo país por causa dos perigos extremos que as pessoas vivem, onde moram, ou até mesmo que querem buscar novas oportunidades e novos talentos para sua vida. Então eu espero que você goste muito do vídeo, porque esse vídeo dá muito trabalho para fazer, é um vídeo muito longo, que a gente vai falar durante várias e várias etapas. Se você quiser, inclusive, tem até as marcações de tempo aí embaixo e também na descrição, para você não se perder a respeito sobre o que a gente vai falar por aqui, meus amigos. Então eu espero que você goste, deixe o seu like, se inscreva no canal,
Porque eu sou o Anthony Dias e você é muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, ao canal Gatoso Curioso, e vamos começar esse vídeo explicando a respeito sobre essa imigração. Primeiramente, a gente precisa entender o que é imigração. Segundo o dicionário, segundo algumas pesquisas que nós aqui estamos fazendo, imigração é o ato de você e outras pessoas se mudarem, né, de um país ou até mesmo de um continente para o outro. No caso, um grupo ou uma etnia de pessoas, né, se mudando de um local para um outro local, no caso então, né, para países ou continentes diferentes, com o objetivo de você ter um trabalho, de você ter renda e de você ter novas normas na sua vida. A imigração sempre acontece, muitas das vezes, com diversas pessoas que possuem dificuldades ao longo da vida. Dificuldades na sua região, no seu país, que enfrenta violência, que enfrenta ditaduras, que enfrenta guerras. A imigração ocorre muitas das vezes com pessoas que são de baixa renda, pessoas que passaram diversas dificuldades ao longo dos últimos anos, com o seu passado, com a sua família, com seus amigos, em busca de condições melhores. E não necessariamente os Estados Unidos, mas outros países no mundo inteiro fazem imigração. A gente viu, por exemplo, a Europa fazer essa questão de imigração com a guerra que teve na Ucrânia, que muita gente teve que sair da Ucrânia por emergência, né, inclusive imigração, sendo algumas delas de imigração ilegal, para logo de cara ficar em outros países. Isso por conta que a guerra entre Ucrânia e Rússia ainda está rolando. Nos Estados Unidos acontece mais ou menos desse tipo, porque vários, não só os países da América do Sul, mas outros países que vivem em guerras, vivem em ditaduras, vivem com diversos problemas, crises, entre outras, muitos dessas pessoas acabam então saindo dos seus países, saindo dos seus territórios em busca dos Estados Unidos. E por que os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos têm diversas etnias, grupos, raças, religiões. É um país muito diversificado em relação às pessoas. O país em si é referência em tratar bem essas pessoas, principalmente quando você vai para viagens, você vai querer visitar algum local, você logo de cara participar de eventos que ocorrem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foram referência em receber pessoas de outros países, né, justamente para melhores condições, né, principalmente para condições de trabalho, condições de renda, condições de habitação. Isso tudo já desde muito antes, né, desde mais ou menos o século XIX, que os Estados Unidos sempre são referências em atender e receber pessoas de essa gente do mundo inteiro. Então, fica a base dos Estados Unidos desde muito cedo para logo de cara receber muita gente. Várias pessoas, diversas gentes que saem dos seus países para logo de cara ter uma vida melhor. Mas claro, né, que nem sempre essa vida melhor se resume de fato às coisas normais por lá, né? Isso porque vários outros países impõem regras absurdas, impõem regras de consenso para que todas as populações em si obedeçam às ordens, ou senão acaba acontecendo alguma coisa de pior. E é exatamente isso que eu quero explicar. Porque quando a imigração ilegal é feita nos Estados Unidos, se você não cumpre os regimentos, regras, né, todas as diretrizes do país em si, não só dos Estados Unidos, mas de outros países, você acaba se metendo numa pior. Você pode ser multado, você pode até mesmo ser preso, né, por descumprir essas ordens. E antes da gente pular para o nosso próximo ponto que eu quero explicar aqui, não confundam imigração com migração. Tá? Não confundam. Porque imigração é o ato das pessoas e etnias
irem logo de cara para outro país, se mudarem para outro país, né, ou para um outro continente. Migração faz parte de um mesmo território, né, para a pessoa se mudar de um território para o outro. Tipo, por exemplo, eu moro em São Paulo. Moro em São Paulo, mas eu quero me mudar para São Bernardo do Campo. Isso se chama migração. Migração faz parte da mesma região, do mesmo território, né? Então, por exemplo, se eu estou migrando de um estado de São Paulo para o outro, enquanto a imigração ela ocorre entre dois países diferentes. A migração ocorre no mesmo território, em sim com o mesmo objetivo. Os dois têm o mesmo objetivo, que é mudar de posição, mudar de área, né? Ter uma nova diretriz. Agora vamos falar um pouco a respeito sobre a história em si da imigração dos Estados Unidos, porque segundo muitas pesquisas, né, que eu inclusive andei analisando, a imigração dos Estados Unidos começou no início do século XIX, algumas décadas depois da independência dos Estados Unidos em 1776. E logo de cara isso tudo começou com os nativos americanos, né, no caso os indígenas, que eles habitavam diversas partes do continente americano, vários locais, principalmente um período depois que ocorreu a independência dos Estados Unidos. Os indígenas já estavam em diversos dos países americanos, que inclusive nos Estados Unidos, onde vários deles, por causa dessas condições que tinham na época, principalmente depois do regime que deu a independência dos Estados Unidos, muitos deles tiveram que fazer migrações para outros cantos dos Estados Unidos, para que assim pudessem ter melhores condições. E como a Inglaterra colonizou os Estados Unidos, né, deu exatamente esse poder da independência também com eles, foi aí que logo depois, ainda no século XIX, muitos habitantes da Inglaterra, né, que a Inglaterra também não estava passando por um período excelente, várias pessoas imigraram para os Estados Unidos, né, então companheiros de língua, além dessa parceria de colonização. Foi aí então que vários imigrantes da Inglaterra foram para os Estados Unidos para ter condições melhores. Isso tudo no século XIX. E foi desde então que a Europa, com o avanço dos países europeus, né, com a tecnologia, com a economia, com a política avançando cada vez mais na Europa, foi aí que várias dessas etnias, desses grupos, não somente da Inglaterra, mas de outros países da Europa, imigraram para os Estados Unidos. E logo em seguida, no século XIX e XX, com o avanço geograficamente da África, tivemos vários povos africanos que também se migraram. Tivemos vários povos africanos que também se migraram para os Estados Unidos. E aí, com esse avanço da Europa, juntamente com a África, que pegou mais essa direta para a imigração dos Estados Unidos ganhar ainda mais força. Não somente no continente americano inteiro, América do Norte, Central, que logo mais a gente vai falar, mas isso tudo começou com os europeus, que logo de cara, depois dessa independência dos Estados Unidos, juntamente com os nativos americanos na época que tiveram que fazer as migrações, começou todo esse sistema ilegal de imigrações que rolou no mundo inteiro e que continua até os dias de hoje. E antes de partir para um dos pontos mais importantes que eu quero explicar, e que inclusive vai demorar pra caramba, que é justamente o muro que divide Estados Unidos e México, antes a gente tem que explicar uma coisa a respeito sobre os presidentes dos Estados Unidos em relação à imigração. Bom, já passaram até então, contando agora com o presidente Donald Trump, que voltou para os Estados Unidos, 47 presidentes. 47 presidentes dos Estados Unidos. Vários deles já tiveram seu esclarecimento, sua norma, sua posição em relação à imigração ilegal. Muitos deles adotando
vários métodos para acolher esses habitantes, outros até mesmo dispensando desses habitantes ilegais, outras pessoas dando outros governos dando ajudas sociais para esses imigrantes, acolhendo eles, sim, ou até mesmo agora no mandato de Donald Trump, né, muitos desses imigrantes voltando para casa, né, em diversos aviões, em diversos voos. Isso tudo porque não chega a ser nada fácil ter que controlar várias dessas pessoas que vão para os Estados Unidos para ter uma vida melhor. Daqui a pouco a gente inclusive passa pelos números e daqui a pouco também a gente vai explicar sobre essa questão que envolve dos países americanos também. Mas agora vamos para um ponto que é um dos pontos mais importantes que eu tenho a explicar, que é a respeito sobre o muro que divide Estados Unidos e México. Então vamos começar a falar a respeito sobre o muro que divide a fronteira entre Estados Unidos e México. Bom, o planejamento do muro para poder dividir esses dois países, por causa do aumento do número de imigrantes que ocorreu na década de 90, de 80 para trás um pouco, foi então que começou esse projeto do muro em 1991, ainda no período, né, do presidente Bush, né, o Bush pai. E somente em 1994 que foi decretado de fato esse muro no governo do Bill Clinton. E logo de cara já houve uma controvérsia gigantesca por parte da população, por conta que várias dessas áreas dos Estados Unidos e também do México existem muitas etnias e grupos indígenas. E o muro foi feito exatamente, né, mais ou menos ali, quase no período que tem essas áreas indígenas, né? Então já houve muita controvérsia logo ali. Então foi que a construção desse muro, né, que em 1994 começou de fato todo esse projeto, que foi chamado de Operação Guardião, logo de cara já houve nessa questão da controvérsia também como que a construção do muro poderia ajudar ou atrapalhar bastante a população que vive mais ao sul do país. Para quem vive mais no sudoeste do país, mais ou menos ali no Texas, na Califórnia. E aí que a construção desse muro, que já estava então projetado diretamente nessa fronteira, nessa faixa, ao longo dos anos 90 foi construído, e no período de 2006, no período que a gente teve o Bush filho, né, o George Bush filho, foi aí que o muro começou a ficar mais intensificado com várias obras, vários projetos. E aí então que entra o período do Barack Obama, porque o Barack Obama não perdoou de jeito nenhum quando esse muro foi construído, né, logo de cara, com inclusive o governo dele sendo recorde até então de deportações, né? Para quem não sabe, deportações é quando a pessoa é mandada direta para o seu território original, quando ela está fugindo, ou até mesmo quando ela vai para outro país, né, um outro continente, ela é devolvida ao seu local original, seu país original. E aí, por conta disso, no período que a gente teve do presidente Barack Obama, durante o governo dele inteiro, várias deportações foram sendo feitas e o muro cada vez mais foi intensificando muito dessas construções, chegando até mesmo, que a gente vai falar agora do primeiro governo do Trump, que foram estabelecidas várias metas, várias regras ali, com uma intensificação imensa, né, de muita gente, né, de diversas seguranças para proteger muita área dos Estados Unidos, porque a imigração ilegal não é somente isso, mas muita gente acaba imigrando ilegalmente para cometer crimes, cometer irregularidades, e a preocupação era essa, a segurança nos Estados Unidos, que já estava um caos cibernético, não estava funcionando nada. Foi então que esse muro começou a intensificar. E durante o período do primeiro governo, né, do Trump, continuaram muito as deportações de diversos imigrantes, com o Trump restabelecendo várias normas para o muro em si, aumentando a segurança, investindo muito dinheiro
para que o muro fosse reforçado, mas o problema é que mesmo assim muita gente ainda conseguiu pular aquele muro, desvencilhar, achar alguma beirada, alguma saída para aquele muro dali, que desde o período da década de 90 já vinha sendo muito criticado em relação à falta de segurança e logística para as pessoas que querem então atravessar os Estados Unidos. E por isso que esse título aqui, A Rota Traiçoeira da América, tem exatamente esse ponto. Porque durante a faixa dos Estados Unidos para o México, muitas das áreas são perigosíssimas e várias pessoas já morreram. Segundo um grupo de pesquisa dos Estados Unidos, que até mesmo a produção vai deixar aqui na tela, cerca de 10 mil pessoas morreram desde a construção do muro em 1994. Sim, 10 mil pessoas morreram nos Estados Unidos tentando atravessar entre a fronteira do México e dos Estados Unidos, que daria em si uma média de pouco mais de 300 pessoas por ano morrem na fronteira entre Estados Unidos e México. Fora que nessa condição que está, durante o período do governo Biden, que teve o menor número de deportações, que o Biden então acolheu vários desses imigrantes, né, para os Estados Unidos. Tivemos em média, durante o governo Biden, cerca de 200 mil pessoas pegas ilegalmente durante essa rota aí que tivemos dos dois países, inclusive sendo o recorde do governo Biden. E se a gente for calcular o total de imigrantes, né, se a gente for fazer todo esse cálculo, dá em torno quase 10 milhões de pessoas que foram pegas na fronteira entre México e Estados Unidos. E é uma fronteira que pega vários estados dos Estados Unidos, né, várias regiões, como por exemplo na Califórnia, pega no Texas também, no Arizona. É um muro que se estende, né, que segundo uma pesquisa que eu estava vendo, atualmente ele tem mais de 3 mil metros de comprimento, né, barrando esses dois países, né, o país mexicano e o americano. E aí que está essa questão da rota traiçoeira que eu estava falando, inclusive, no título, né, que inclusive está aqui no título. Porque muitas pessoas, principalmente da América do Sul, da América Central, por causa das condições políticas, condições financeiras, tendo várias guerras, conflitos, muita gente não consegue aguentar de forma alguma várias dessas coisas que acontecem nos países de origem deles, e por isso eles acabam arriscando muito a sua vida para poder pegar uma condição melhor nos Estados Unidos. E por que nos Estados Unidos ou não, por exemplo, no Brasil e tudo mais? Olha, muita gente do Brasil também já faz esse caminho diretamente para os Estados Unidos. O Brasil também já tem esse índice de importação, índice de imigração já há algum tempo, mas não quanto os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, além de ser uma região muito mais extensa, né, em quilômetros quadrados, né, geometricamente, além de lá, como eu já falei, né, alguns minutos atrás, foi referência demais em receber várias etnias e populações diferentes do mundo inteiro. Fora que é um dos países mais ricos do mundo, né? Segundo a última pesquisa aqui, eu posso até estar errado, se a produção aqui puder me corrigir se eu estiver errado, os Estados Unidos hoje é o 6º país mais rico do mundo. Então, pegar uma população intensamente que está nos seus problemas piores ali da vida, para ter condições melhores, nem sempre é uma boa questão, nem sempre é uma boa escolha. Por quê? Quando você pega várias rotas diferentes para logo de cara chegar aos Estados Unidos, você já vai ter muito cansaço, você vai ficar com fome, com sede, não vai ter onde dormir. Imagina, por exemplo, para uma pessoa, sei lá, da Argentina, entende? Pegar uma rota que passa pela América do Sul, passa pela América Central e logo em seguida chega na América do Norte, nos Estados Unidos. É uma
trajeto muito difícil, é um trajeto inteiramente duro para você atravessar. Para se ter uma noção, muitas dessas pessoas que sofrem com violência, com os conflitos e outras questões políticas e financeiras, para sair de casa e ir até os Estados Unidos, você pega rotas de deserto, você pega outros países que também estão em situações ruins e deploráveis, né? Você acaba tendo que escolher, ter que pagar com o seu dinheiro vários tripulantes, vários trabalhadores, guias irregulares, né, ilegais durante esse trajeto, né, que tentam te ajudar, e muitas dessas pessoas acabam nem sequer ficando vivas, nem chegam na fronteira dos Estados Unidos com o México vivas. E ainda mais se para uma mãe ou para um pai tiver, por exemplo, as crianças, que a gente espera que isso não aconteça de jeito nenhum, se as crianças ficarem perdidas, ficarem sem os pais, ficarem sozinhas, cara, a gente não quer nem mesmo falar nada de pior aqui, porque senão o YouTube vai acabar deplorando também. Mas o que a gente quer explicar aqui para todos vocês, pegar uma rota, né, uma estrada, um trajeto para os Estados Unidos, nem sempre chega a ser fácil. E apesar de sim muita gente logo de cara tentar atravessar o mundo dos Estados Unidos pela fronteira com o México, não é fácil de jeito nenhum. Você tem que ter muita sorte e você tem que ter muita habilidade para poder passar por esse mundo. Porque sempre quando você chega nessa fronteira, né, em diversos cantos do México principalmente, né, principalmente com os desertos, a chance de você morrer ou a chance de você ser pego pelo departamento dos Estados Unidos, pelos policiais, pelos guardas é enorme. E assim, a chance de você ser deportado, de você voltar para casa é gigantesco. E é exatamente esse ponto que eu explico agora em relação à imigração ilegal. Porque muitas dessas pessoas nem sequer concluem os seus trajetos, gastam dinheiro, gastam tempo, sendo que, na nossa opinião aqui, na opinião de todo o pessoal de edição, eles poderiam sim se mudar para outros países que forem mais aconselháveis, né? Que fossem mais seguros, que fossem mais propensos a receber essa pessoa, mas que de forma que seja legal, porque se você colocar essa questão que você vai de forma ilegal, né? Por exemplo, você vai morar nos Estados Unidos de forma ilegal, tem algumas questões que inclusive eu vou falar agora sobre isso aí. Aqui está alguns dos vários fatos e exemplos que a gente pegou em relação a você morar ilegalmente nos Estados Unidos. Não somente com as normas e regras que são impostas pelos países americanos, você pode ser multado ou até mesmo você pode ser preso, mas em si com algumas realizações dessas pessoas para, logo de cara, fazer algum tipo de serviço ou ter algum benefício ou algo assim do tipo. Por exemplo, se você quer morar legalmente nos Estados Unidos, você sabe que vai ter que conseguir um trabalho para você, vai ter que conseguir uma moradia para você, você vai ter que conseguir comprar as suas coisas com o seu próprio dinheiro que você recebe, e é exatamente isso que eu tenho que explicar agora. Porque você entrar nos Estados Unidos sem os documentos necessários, né, muitas das vezes o seu documento de identidade, até mesmo documentação de certidões, documentação também do seu país em si, né, da sua moradia, do seu local, da sua cidade, do trabalho que você teve, vários desses documentos contam e muito na hora de você morar nos Estados Unidos. Porque imagina, por exemplo, sei lá, você tenta trabalhar nos Estados Unidos, se eu sou, por exemplo, um argentino, e você vai lá para os Estados Unidos para poder morar lá ilegalmente, você sem documentos, você não consegue arranjar trabalho e não consegue disponibilizar os serviços que te dão, né, que é para você. Os documentos em si, se logo de cara você está nos Estados Unidos,
né, para você ter uma condição de vida melhor, vários desses documentos são importantíssimos. Se você quiser uma casa nova para você, se você quiser fazer compra, se você quiser trabalhar, isso daí até mesmo desfere um pouco demais, não assim, um pouco demais, não, muito demais, várias dessas normas. Você trabalhar sem documento, sem registro, sem nada, isso daí é crime, inclusive. E por isso que muita gente dos Estados Unidos acaba sendo pega dentro do país de forma um pouco espontânea, porque isso leva praticamente a pessoa a acabar com seus planos que tem ali. E é exatamente esse o grande detalhe. Você trabalhar sem os documentos, sem todo o registro, legalização, isso daí é crime direto, né? Inclusive dá até cadeia, dá até pena, inclusive. Até mesmo a falsificação de documentos e outros arquivos que você tem também, isso daí é crime para tentar, no caso, desvencilhar de todas as autoridades. Você não conseguindo esse trabalho em si, a sua vida destrói pra caramba, fica destruída em si, e você não tem outras condições no geral. Ou até mesmo também para a sua cidadania. Imagina, por exemplo, se eu sou argentino, mas o pessoal dos Estados Unidos fala tudo inglês. Obviamente que a pessoa não vai entender sua língua, ou até mesmo de onde você vem, entende? A não ser se for com outras pessoas, outros guias ali, outras pessoas de ajuda, para ver se consegue te dar um apoio. Por isso que muitas dessas questões que a gente já falou agora tem impacto direto em você ter uma vida normal como qualquer outra, não uma vida turbulenta como em outros países. Ou até mesmo na hora de viajar, né? Na hora de viajar para os Estados Unidos, você também tem que estar com tudo em dia para logo de cara nada rolar, nada acontecer de ruim contigo. E por que muitos desses imigrantes fazem esse tipo de trajetória? Porque se você for pegar um avião para os Estados Unidos, apesar de ser bem mais rápido, né? Por exemplo, do Brasil você chega lá em menos de um dia, custa muito caro. Tem alguns preços que eu até mesmo estava vendo, que chegam a dar mais de 20 mil reais você ir para os Estados Unidos. Pois é, mais de 20 mil. Então, para pegar uma rota que custe menos dinheiro e que normalmente é um pouco mais dura, né, chega a demorar dias, semanas, né, ou até mesmo meses para você chegar nos Estados Unidos, as pessoas então têm esse trajeto. Só que um trajeto que passa por florestas, né, que passa por desertos, claro que tudo é perigoso, fora a questão dos guias e outras pessoas ali que vão tentar ou te atrapalhar ou até mesmo te ajudar. Enfim, da forma como você achar mais abreviado possível. Então, que essas pessoas, quando saem dos seus climas que estão, pegam esse trajeto, né, que é mais duro de passar, duríssimo de passar, né, que pega ali vários países da América do Sul, Central, do Norte, para logo de cara chegar aos Estados Unidos. E aí, que você passando por todo esse perrengue, você vai achar vários animais selvagens. O risco das condições climáticas é absurdo, é enorme, né? Que você pode inclusive enfrentar chuva, enfrentar sol. A falta de comida, inclusive durante o período do trajeto, é outra coisa que também chama muita atenção, né? Você pode morrer por diversas coisas em relação, né, nesse caminho. Você pode morrer por intoxicação, você pode pegar algum tipo de bactéria durante o trajeto, você pode morrer pelos animais silvestres, né, selvagens que estão ali. Você pode morrer por fome, por desnutrição. Muitas dessas mortes que rolaram nos Estados Unidos foi porque muita gente não aguentou de fato esse trajeto longo, né? Muitas pessoas passam mal, acabam tendo diversas crises de ansiedade, depressão, pânico, entre outras coisas. E aqui fica um esclarecimento, porque em relação a vários desses países da América do Sul, a gente quer obviamente que tudo possa melhorar. Não é à toa que o país americano é um dos países mais bem elogiados e falados no mundo inteiro.
Imagina você governar uma economia gigantesca, né? E uma das maiores sensações de presidentes dos Estados Unidos é justamente estar na Casa Branca para resolver vários desses problemas. Mas tudo isso daí, principalmente com a imigração nos Estados Unidos, depende muito, não só dos Estados Unidos e do México. Depende de todos os países americanos e depende de todos os países do mundo. É preciso ter uma colaboração que seja cada vez mais forte, unida. Não só aqui de países da América do Sul, do Norte ou até mesmo Central, mas tem pessoas da Europa, da África, da Ásia, de todos os continentes que imigram para os Estados Unidos de forma ilegal. Apesar dos Estados Unidos ser uma referência enorme, receber várias populações e etnias, nem tudo, obviamente, né, claro, tem que estar ao seu padrão meio que de baixo para cima, né? Afinal de contas, quando a pessoa quer ter uma vida melhor, não necessariamente precisa ter uma vida melhor em relação às suas condições financeiras, em relação à política do país, mas a pessoa pode ter uma vida melhor com o que tem, com as coisas que possa ter. Não é porque você é pobre ou até mesmo tem uma condição ruim, inferior do que outra pessoa, que você vai viver de um período ruim, vamos dizer assim, de um tempo ruim. Nem todas essas pessoas que vivem em situações horrorosas nos Estados Unidos ou até mesmo em outros lugares do mundo são propensos a ter situações ruins aqui no Brasil, terem condições ruins e sensações ruins em diversos cantos do mundo, ou até mesmo isso ocorre muito, por exemplo, com o Brasil, que a gente inclusive tem o menor índice de pobreza extrema nos últimos anos. Com o avanço do poder financeiro e com as várias condições de ajuda, a gente conseguiu reduzir muito da pobreza extrema, né, no Brasil, e está diminuindo em várias partes do mundo, mesmo que ainda num ritmo lentaço, muito lento demais, mas pelo menos está diminuindo. A cada condição dessa pessoa, obviamente, que ressalta um pouco em relação ao que ela quer ter na vida. Então assim, você, por exemplo, sai de uma situação ruim, você conseguir um trabalho, você conseguir comprar as suas coisas, ter boas condições com a sua família e amigos. A gente sabe bem o quanto que vários dos países de hoje em dia, né, muitos deles ainda vivem em diversas crises diplomáticas, crises na política, crises financeiras. A gente sabe que uma hora ou outra, todas essas pessoas têm que entender o que está acontecendo, né? Vão entender de fato o que está acontecendo aquilo dali. E aí fica esse ponto, né, de que se você quer ter uma condição melhor, não precisa necessariamente ir para os Estados Unidos. Você pode ter uma condição boa no seu próprio país, na sua própria região. Só basta apenas você ter resiliência, você ter consistência do que você tanto quer na vida. A sua condição, apesar de ser ruim, pode se tornar boa, por exemplo, daqui 5 dias. Imagina só para várias dessas pessoas que sofrem, que morrem ao longo durante a trajetória toda para ir para os Estados Unidos. Ainda mais que não é certo você trabalhar, você morar, você fazer compras sem até mesmo os seus documentos. A gente sabe muito bem que os Estados Unidos hoje tem essa divisão entre esses imigrantes, que inclusive já a gente vai falar sobre as estatísticas, mas que precisam de uma solução que seja, que possa ter uma solução cada vez mais prodígia. Não somente com o mundo dos Estados Unidos, mas ter um investimento ainda maior, conscientizar todos os outros países em relação ao mundo inteiro sobre imigração ilegal, fazer campanhas publicitárias pode até mesmo ser uma boa. O avanço da tecnologia, né, para poder reforçar ainda mais essas pessoas, porque a gente não vai parar de ter imigrantes ilegais nos Estados Unidos e muitas deportações para vários países se continuar dessa forma que está. Eu até mesmo peço desculpas
pela minha euforia aqui, mas o que, inclusive, a gente está tendo hoje é um desastre. Eu estou estudando imigração ilegal nos Estados Unidos desde o período do governo Biden, em 2023, que eu comecei a estudar, né, quando começou a intensificar várias dessas operações, e o que eu estou vendo é que pouca coisa está mudando. E nem criticando ao Biden e os outros governos, mas precisamos de uma solução que seja definitiva, porque a gente já está há 2 séculos nessa crise. A gente já está há 2 séculos numa crise imensa que até agora não terminou de jeito nenhum. Mesmo com a evolução das gerações, com a evolução da tecnologia, dos patrimônios financeiros, nada ainda por cima mudou no mundo inteiro, e que precisa de uma solução que seja cada vez mais prodígio e que dê para logo de cara confortar todos esses imigrantes. Senão muitas pessoas vão acabar morrendo, né, por imigrantes que são inclusive criminosos, ou até mesmo vão se sentir seguras com várias dessas pessoas entrando nos Estados Unidos ilegalmente, ou até mesmo com outros tipos de condições da sua vida em si. Vou falar sobre algumas das estatísticas, né, e logo de cara para o encerramento. Cerca de quase 50 milhões de pessoas nos Estados Unidos são de outros países. No caso, são imigrantes, a maioria deles legais, claro, onde representam quase 15% da população dos Estados Unidos e quase 20% dos imigrantes internacionais no mundo inteiro. A maior parte desses imigrantes são latino-americanos ou são de origem asiática. E os estados dos Estados Unidos com mais desses imigrantes são Califórnia, Nova Jersey, Nova York, Flórida e Nevada. A maior parte dos imigrantes ilegais que são pegos são do México, né? Segundo um censo de 2021, cerca de 4 milhões de mexicanos foram pegos na fronteira. E durante o período do governo Trump, o primeiro, foram investidos mais de 15 bilhões de dólares para o muro dessa fronteira, onde atualmente a fronteira pega ali em torno de 4 estados dos Estados Unidos e possui mais de 3.100 quilômetros de comprimento. E agora, cara, depois de tudo que eu falei, que inclusive é algo bastante importante de falar aqui, que agora esperamos que o governo Trump, né, mesmo que durante esses primeiros 2 meses está tendo muita polêmica e muita discussão em relação a algumas das normas que ele toma, vamos ver se vai dar alguma coisa, né? Vamos ver se ele vai tentar dar um jeito a mais nos imigrantes dos Estados Unidos, reforçar o muro como foi no primeiro governo dele. Só lembrar que aqui a gente não está de jeito nenhum falando que a gente é contra, que a gente é a favor do Donald Trump. A gente só quer que várias dessas pessoas possam entender que os Estados Unidos, sim, é um país de várias liberdades, mas que precisa ser regularizado e aceito da melhor forma possível. Espero agora que o Trump, mesmo com tudo que ele já fez até agora, possa resolver esse problema que arrasta há muito tempo, arrasta séculos o desafio. E que hoje em dia precisa de uma solução urgente para resolver esse problema mundial que atormenta não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro. A gente aqui dá boa sorte, né, pro Donald Trump, ver como é que vai ser o mandato dele em relação aos imigrantes ilegais, porque nunca houve tanto falar de imigração legal agora nos Estados Unidos, que precisa de complementos a mais para manter a segurança firme, para manter a população bem protegida e todo mundo ter o seu direito de trabalhar, de fazer suas coisas, de ter sua liberdade, de ter suas condições. É algo que a gente espera que no futuro possa ser resolvido, que as coisas possam voltar ao seu normal, que tudo possa ter uma boa compreensão,
porque nem tudo na vida a gente vai ter flores e nem tudo na vida a gente vai ter podridões, mas que precisa de uma solução e que precisa de todo o apoio possível para que os imigrantes ilegais possam ter a sua vida e sua rotina voltada ao normal e que os Estados Unidos possam ser bem regularizados e bem colocados na hora de responsabilizar por algumas dessas pessoas que tentam ter uma vida melhor. Seja hoje, seja daqui a algum tempo, esperamos que isso possa melhorar e que a gente siga normalmente toda a nossa vida e toda a nossa expectativa aí para o país americano, que é uma das grandes referências no mundo inteiro. Então, bom, meus amigos, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, meus amigos, deixe o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque deu um trabalho gigantesco para fazer esse vídeo, né? Tanto é que até mesmo aqui na gravação está dando 54 minutos, na edição vai dar mais ou menos 50 minutos, porque é um assunto muito difícil e complicado de se explicar aqui para todo mundo e que gera debates, polêmicas, controvérsias para todo canto que se fala. Então vamos ver agora no governo Trump, no segundo governo Trump, ver o que ele vai fazer para essa população. Então vou ficando por aqui, um beijo de arranho a todos vocês, vou ficando e até mais, meus amigos.